Olá pessoal, então aula prática de erosão hídrica do solo. Aqui está a nossa área experimental. Bom, aqui vai passar um vídeo então com a montagem da aula, no caso da parcela. Inicialmente a gente colocou uma tela, depois brita, tá? Depois areia. Estão vendo que está focado ali em 3 compartimentos principais, que seria a nossa área útil dessa chuva simulada, para a gente estar avaliando então o impacto da gota de chuva. Essa é a aula então em laboratório, tá? Aula prática. Percebam que tem 3 compartimentos, como eu falei para vocês, que é a área útil. A parcela, que depois nos outros vídeos vocês vão poder visualizar melhor, ela é uma parcela de 1 por 1, né? 1 metro por 1 metro, sendo que a parte útil, que é onde está sendo focado desse vídeo, é 60 por 60, tá? Então, o demais seria o que a gente chama de bordadura. Essa parte útil, então, é onde cai igualmente aí a chuva que vai ser simulada por um simulador de um bico, tá? Que depois a gente visualiza nos próximos vídeos. Bom, aqui a gente pretende mostrar para vocês o impacto da gota de chuva, que é um dos agentes erosivos, né? Que é por onde tudo inicia, que é pelo impacto da gota. A gente vai preenchendo essa área, essa parcela, depois que passa com areia, a gente preenche com solo. Esse solo foi coletado na estação experimental, ele é um argissolo. A parcela vai estar em torno de 6,5%, 7% de declividade. Essa área toda então foi preenchida na última camada por solo, né, um argissolo, e depois a gente vai separar, na verdade, dividir ela em dois sistemas, um solo descoberto, tá? A metade vai estar assim com solo descoberto e a outra metade vai estar com palha, para a gente avaliar então o efeito do impacto da gota sobre a palha e sobre o solo descoberto, tá? Além disso, a gente também pode visualizar o escoamento superficial difuso. Lembrem que nessa escala que a gente vai estar trabalhando, mostrando a aula prática, é uma escala pequena, onde a gente avalia o impacto da gota de chuva. Se a gente fosse avaliar o outro agente erosivo, que é o escoamento superficial concentrado, a gente tem que mudar a escala, né? Então, existe ali no laboratório até um sulco, né? Na verdade, um retângulo em forma de acrílico, melhor dizendo, e ali a gente é capaz de formar um sulco para visualização. A gente ainda pode ir para nível de campo, como tem as parcelas experimentais para aula prática na estação experimental. Elas têm um comprimento de 11 metros, então ali é formado também canais preferenciais. E se a gente quiser estudar todo o processo erosivo contemplando, então, as fases ainda de deposição e além da perda de solo, quantificar a produção de sedimento, a gente tem que ir para uma escala maior, que é a bacia hidrográfica, tá? Então, em cada escala de avaliação, a gente tem um número de processos ainda avaliado. Então, ali vocês podem ainda avaliar agora a formação, terminar o ensaio, né, de formar esse ensaio com a colocação da palha, tá? Então, foi preenchido em metade dessa área com palha e metade ficou em solo descoberto. Oi, pessoal! Então, hoje a aula é a prática sobre erosão hídrica. A gente vai estar simulando, então, está ocorrendo, na verdade, uma simulação de chuva. Esse é um simulador de um bico no jato em formato V. Ele está numa pressão de 6 bar e com essa altura aqui ele simula uma chuva de aproximadamente 65 milímetros por hora. A nossa parcela está sendo simulada sobre um solo descoberto e também um solo com o efeito ali da palha. Bom, pessoal, então essa chuva de 65 milímetros por hora, tá? Ela tá caindo então sobre esse solo descoberto e solo com palha. Esse solo ele não está saturado, então depois do resultado desse processo a gente vai poder vir observar quando encerrar a chuva simulada. Vocês podem observar
que naquela estrutura ali não está ainda ocorrendo o escoamento superficial, né? Não está sendo ainda captado, mas assim que começar a ter um contínuo fluxo, a gente já está tendo escoamento superficial advindo dessa parcela que está subdividida em um solo descoberto e um solo com palha. Bom, pessoal, então a chuva ela continua, tá? Depois no final a gente vai saber quantos minutos essa chuva foi simulada. Gostaria de mostrar algumas coisas para vocês. Então, a gente ali do lado esquerdo, onde está o solo descoberto, tem aquela lata, a gente já pode ver o efeito splash, né? Que é quando ocorre o impacto da gota da chuva, tem o movimento de transporte, que é pelo salpico, e a argila, então, que foi desagregada, né? O solo foi desagregado, e ocorrer esse salpico, e isso está representado, é possível visualizar na lata. Olhem, pelo menos por agora, a gente pode perceber que ali onde está o solo com a palha, a gente não percebe esse efeito do salpico, tá? Porque o splash, ou seja, o impacto da gota, ele está amortecido pela presença da palha. Outra questão que a gente pode observar já é o solo na parte mais baixa aqui dessa parcela. O solo aqui na parte mais baixa já está ocorrendo acúmulo de água, tá? Porque vai ocorrendo nesse aqui o selamento. Lembra que a gente falou em aula sobre o processo de selamento depois, claro, quando o solo vira secar, formar crosta, que vai compactando a camada mais superficial desse solo, né? E isso vai também impedindo que ocorra aí um melhor fluxo de água no solo. Outra questão que eu gostaria de mostrar para vocês é que aqui a gente tem filetes de água, tá? Aqui, que eles estão simulando o processo de infiltração de água no solo. E nesse maior, nessa estrutura marrom ali maior, é onde simula o escoamento superficial. Ainda não está tendo um filete contínuo, então a gente ainda não está tendo o processo de escoamento superficial. Bom, outra questão que eu gostaria de mostrar para vocês é sobre o efeito que a gente pode visualizar da presença de palha, que está permitindo aqui uma maior infiltração de água no solo. Vocês podem visualizar, são 3 filetes, enquanto lá a gente não tem esses filetes sendo formados, porque justamente está ocorrendo o processo de selamento sobre o solo e a água está ficando, então, como a gente viu, a água está ficando sobre o solo acumulada até o momento que vem a se tornar escoamento superficial. Bom, pessoal, então se transcorreu aí cerca de 40 minutos da chuva simulada e a gente já começa a observar, então, né, a formação de um filete mais contínuo de água, por onde é a demonstração do escoamento superficial. Para demonstrar a água do escoamento superficial, a gente vai coletar uma amostra aqui, então, de água. Já podem ver que está agora de forma bem contínua o escoamento superficial. Mas também mostrar aqui a água da infiltração que está ocorrendo onde a gente tem a palha, tá? Então, essa aqui é a água de infiltração. Lembrando que no outro lado não está ocorrendo esse processo de infiltração, né, tão adequadamente como está ocorrendo aqui na palha. Então, vocês podem observar, principalmente aqui no escoamento superficial, que a gente está perdendo a água, o solo, né, a coloração, então o sedimento, né? E aqui a gente tem a água de infiltração, certo? Pessoal, então a gente está finalizando a aula e algumas informações agora vou passar para vocês quanto à questão do splash que no início da aula eu comentei. Agora a gente pode ver de forma mais visual, tá? A questão aqui do splash do solo descoberto, estão vendo, ó? E aqui onde tem a palha, vocês podem visualizar que tem, né, bem menos do que ocorre aqui no solo descoberto, tá? Além disso, é possível a gente quantificar a intensidade da chuva, como uma forma também de aferição ali do simulador. Para isso a gente precisa saber, lembrem, né, que os pluviômetros, e essa lá está simulando um pluviômetro,
A gente mede quanto tem de diâmetro, é 10, né? E a gente precisa, então, quantificar na proveta quanto que foi o volume dessa chuva. Em torno aí de 425, tá? ml. A gente calcula a área que tem nesse pluviômetro, né, ilustrado por essa lata, e o nosso volume aí foi de 425 ml, durante uma chuva de 40 minutos. Esse é o cálculo que vocês vão ter que, então, fazer. Bom, pessoal, então, para encerrar, eu gostaria de mostrar como que fica o solo, então, quando tem uma cobertura, né, a palha, e o solo aqui descoberto, o efeito, então, do impacto da gota de chuva, que é o agente erosivo que a gente está estudando aqui. Então, vocês podem visualizar, né, a gente em alguns lugares aparece um pouco, o material um pouco mais grosseiro, isso porque foi, então, disperso, desagregado esse solo, tá? Aqui até, né, nessa parte, ó, vai expondo o que é mais grosseiro. E agora, aqui onde tem a palha, né? O que acontece? Podem ver aqui também. Então, se preserva a estrutura do solo, né? Porque, até vou deixar para comparar ali as duas. Vocês podem fazer esse comparativo entre as duas, mostrando que se preserva, então, a estrutura do solo. Claro, depende também muito da intensidade da chuva, o volume, né, da chuva, durante quanto tempo. Mas nessa chuva que a gente fez agora aqui, esse solo ele ficou preservado a sua estrutura, né? Não ocorrendo assim, a energia não foi liberada então aqui na desagregação, assim foi liberada sobre a palha, tá bem? Agora vocês vão poder visualizar desde o início da simulação de chuva, numa outra visão, numa outra câmera, o impacto da gota, tá? Então, é uma outra forma de estar visualizando o processo.
Certo, pessoal? Então, essa foi a aula prática, então, gravada. A gente vai poder estar discutindo, tirando mais dúvidas, então, na aula síncrona.